Essa é uma argumentação inicial e eu gostaria de me colocar à disposição dos senhores senadores com bastante humildade para responder as questões que forem colocadas. Muito obrigado. Eu desejo manifestar as minhas boas-vindas aos membros do Conselho Nacional de Justiça que aqui se encontram, sejam para trazer a sua solidariedade ao doutor Fernando, como por saudade de suas respectivas sabatinas nesta comissão. Senador Ricardo Ferraz, relator. Muito bem. Senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência, as senhoras e os senhores senadores, de modo especial cumprimentando o doutor Fernando César Batista de Matos, e, evidentemente, eu também cumprimento Sua Excelência a ministra Laurita Vaz, presidente do Superior Tribunal de Justiça, por ter recomendado a renovação do mandato ou a recondução do mandato do doutor Fernando Matos. Eu fui designado por Vossa Excelência para ser relator dessa indicação. E o fiz e dou aqui o meu testemunho, porque o doutor Fernando Vaz ele é juiz da Justiça Federal do Espírito Santo, é mestre em Direito pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, não é capixaba de origem, mas é capixaba por adoção e desenvolve um trabalho muito eficaz da sua lavra no Estado do Espírito Santo e, por certo, a sua indicação ou a renovação do seu mandato, o que surpreendeu, inclusive, que não é muito comum por parte do Superior Tribunal de Justiça, que não tem em sua história a marca de recondução, mas o fez naturalmente pelo trabalho e pelo reconhecimento, pelo mérito dos esforços e do currículo do doutor Fernando Matos, mesmo sendo muito jovem. Mas, como dizia o poeta, ser novo é um defeito que o tempo corrige. E, por certo, o doutor Fernando Matos, que receberá, quero crer, o apoio desta comissão e, posteriormente, do plenário do Senado, para que possa ser conduzida às relevantes funções que exerce por parte do Conselho Nacional de Justiça. Recentemente, doutor Fernando Matos, a presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia reuniu-se em Brasília com presidentes dos tribunais de justiça para tratar de providências necessárias para a melhoria da prestação da justiça nos estados brasileiros. Reuniu Sua Excelência, a ministra Carmen Lúcia, com todos os presidentes dos tribunais de justiça do nosso estado. E fez uma fala muito enfática ao afirmar a ministra, abrindo o encontro, de forma clara e transparente, como é o perfil de Sua Excelência, a ministra Carmen Lúcia, que a justiça brasileira precisa de clareza e certeza em relação aos dados fornecidos pelos tribunais e reclamou de erros em dados repassados pelos tribunais ao Conselho, considerando as prerrogativas do Conselho que estão consagradas na Constituição Federal. Quer dizer, o que me parece, com a devida vênia, é que há, de certa forma, uma leniência no combate à ineficiência do Poder Judiciário. Ou seja, o Estado brasileiro está em xeque. E o Estado brasileiro reúne todos os poderes constituídos. Nós, políticos, estamos em xeque, mas também os demais poderes estão em xeque, e a população está a reclamar por mais eficiência, sobretudo na política de gasto público, até porque, pelo menos na minha visão pessoal, o Estado não gera riqueza. Quem gera riqueza são os trabalhadores, são os empreendedores. O Estado brasileiro, ele organiza essa ambiência para que as coisas possam se dar num ambiente de bastante prosperidade, pelo menos essa é a expectativa. Há uma ausência de uma lei orgânica da magistratura que efetivamente possa, inclusive, tratar
as questões disciplinares com relação à nossa magistratura. Quer dizer, um juiz pode, no exercício da sua jurisdição, estabelecer penas duras, como as previstas na lei, para os seus jurisdicionados. A pena mais severa que está sujeita, entretanto, é a aposentadoria compulsória, com proventos, inclusive, proporcionais ao tempo de serviço, que, na verdade, acaba se transformando numa espécie de prêmio. Quer dizer, o artigo 93 da Constituição Federal estabelece que será de iniciativa do Supremo Tribunal Federal a lei complementar dispondo sobre o Estatuto da Magistratura. Estamos todos nós, portanto, aqui no Congresso Brasileiro, tolhidos desse aperfeiçoamento, porque esse aperfeiçoamento é de iniciativa exclusiva do Supremo Tribunal Federal, que há mais de 20, 25 anos fala-se no aperfeiçoamento do Estatuto, mas não se vê uma iniciativa materializada nesse sentido para que o Congresso Brasileiro, o Senado da República, possa versar sobre o tema. A pergunta que faço a Vossa Excelência é como que Vossa Excelência analisa, de certa forma, esta resistência em fazermos estes aperfeiçoamentos que são absolutamente necessários à luz da nossa conjuntura e da nossa realidade. Por ora, é esta, senhor presidente, a indagação que faço a Vossa Excelência, o doutor Fernando de Matos. Com a palavra, doutor Fernando Matos. Senador Ricardo Ferraço, primeiro quero agradecer a Vossa Excelência por ter, pela segunda vez, podido ser o relator da minha indicação. Eu gostaria de dizer que eu sou muito feliz com a acolhida que o Estado do Espírito Santo me fez. Eu hoje me sinto um capixaba. Minhas filhas moram lá, são criadas lá. Eu já estou lá há 12 anos, então gostaria muito de agradecer e fazer esse reconhecimento que o Estado do Espírito Santo merece por conta de tudo que pude desfrutar por lá e da qualidade de vida que posso ter. Vossa Excelência me pergunta quanto à questão da resistência em fazer os aperfeiçoamentos. Primeiro, senhor senador, eu gostaria de dizer o seguinte, é uma fala que eu faço sempre aos meus colegas e falo exatamente por ter sido dirigente associativo, que na verdade nós prestamos um serviço público. É um serviço público que é monopólio do Estado, é um serviço público que envolve uma manifestação da soberania, mas nós prestamos um serviço público. E esse serviço público, muito embora você tenha um esforço muito grande dos magistrados, os magistrados estejam submetidos a uma intensa carga de trabalho, esse serviço público ele precisa ser um serviço público de qualidade. E digo isso sempre, porque já disse em outras oportunidades, a nossa legitimidade, como de todos os poderes da República, ela decorre da Constituição. Mas mais do que decorrer da Constituição, decorrer da aprovação num concurso público, decorrer de um mandato popular que nos seja outorgado, essa legitimidade depende da nossa atuação cotidiana. Então, nós temos que ter, sim, a preocupação de prestar um serviço público de qualidade, um serviço público que ele seja entregue, que ele seja com um custo módico, que ele seja entregue num tempo socialmente adequado, porque senão a sociedade ela não vai nos enxergar como importante nessa perspectiva. E há um dado, senhor senador, que me parece que é muito relevante ser dito. Por quê? Porque a Fundação Getúlio Vargas ela faz um índice sobre a confiança nas instituições. E, por mais que, eventualmente, esse índice não seja tão positivo para o Poder Judiciário, e sempre se pode justificar, porque, na verdade, num processo, eventualmente, você tem uma parte que ela fica satisfeita e outra parte não fica satisfeita com o resultado, e se o julgamento, senadora Anastasia, for de parcial procedência, é bem possível que nenhuma das duas fique satisfeita. Mais de 90% da população diz que se ela tiver uma demanda, se ela tiver uma questão que envolva o reconhecimento de um direito seu, ela vai se socorrer do Poder Judiciário. Então, essa é uma mensagem muito clara de que a população tem no Poder Judiciário a importância desse serviço. Quanto à questão dos dados que Vossa Excelência coloca, eu também concordo. A gente precisa ter clareza e certeza em relação aos dados que são divulgados pelos tribunais.
Tanto é assim que o Conselho Nacional de Justiça, já desde o ano passado, ele contratou uma plataforma, e ele está desenvolvendo uma plataforma, de que ele não mais pedirá dados aos tribunais. A ministra Carmen tem muito falado disso, a ministra Carmen Lúcia, presidente. O Conselho Nacional de Justiça, ele, na verdade, vai importar as bases de dados dos tribunais, não é? Então, portanto, aquele dado bruto, as ações que estão propostas, e ele vai estabelecer filtros que possam permitir exatamente que haja uma melhor qualidade desses dados que são divulgados. Muito embora o relatório Justiça em Números, é importante falar isso, ele já estabelece dados bastante completos. A grande dificuldade que surge é todas as vezes que o CNJ, senador Ferraço, precisa solicitar algum tipo de dado junto aos tribunais e a dificuldade que, eventualmente, o tempo que isso demanda, né? Então, a importação dessas bases de dados vai permitir que o Conselho faça um trabalho. Também Vossa Excelência indaga a respeito da Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Ao que tudo indica, o Supremo Tribunal Federal ele está concluindo um projeto de lei que me parece que brevemente deve ser encaminhado ao Congresso Nacional, para que seja discutido, porque a magistratura também ela tem interesse de que haja um aperfeiçoamento da lei orgânica da magistratura. Eu só vou me permitir, senador, na questão da pena disciplinar, não é? Por quê? Na pena de aposentadoria compulsória, não é? Porque muitos dizem, e é uma crítica justa que ela seja colocada, de que a aposentadoria compulsória ela é um prêmio. Mas, na verdade, é o seguinte, foi uma escolha do Constituinte de 88 de atribuir ao magistrado a vitaliciedade. E a vitaliciedade, ela representa o quê? Ela representa que o cargo somente será perdido com a decisão judicial transitada em julgado. Então, foi uma escolha do Constituinte de dar a vitaliciedade, né? Essa vitaliciedade é diferente da estabilidade, por quê? Porque na estabilidade você pode perder o cargo tanto por decisão administrativa quanto por decisão judicial. E muitas vezes, inclusive a própria ministra Carmen Lúcia disse isso na última sessão, onde o Conselho aposentou um magistrado, né, aposentou compulsoriamente. Por quê? Porque se diz, não, mas a maior pena que se pode atribuir a um magistrado é a pena de aposentadoria compulsória. Eu permito, assim, divergir, eu permito, assim, fazer uma pontuação, por quê? Porque, na verdade, o magistrado ele pode perder o cargo, né? O magistrado, quando o procedimento... Por quê? Porque essa é uma ação de legitimidade, ou para a propositura de uma ação de improbidade administrativa, ou uma ação criminal que importe na perda do cargo do magistrado. Acho que talvez, se fosse possível, indagar ao legitimado para propor essa ação, por que essa ação não é proposta? Não é? Esse legitimado ele acompanha as sessões do CNJ, ele dá parecer, ele fala, não é? Inclusive a nossa resolução 135, que é uma resolução que já passou pelo crivo do Supremo Tribunal Federal, ela estabelece que, uma vez encerrado o procedimento, esses legitimados para propor essas ações são notificados, são cientificados, muito embora estejam presentes na sessão, não é? Então, mas também é uma questão que pode ser debatida pelo Congresso Nacional quanto a esse tema da vitaliciedade. Mas é importante dizer o seguinte, hoje o magistrado ele pode sim perder o cargo por uma decisão judicial, não é? Bastando que essa ação seja proposta, e nós já conhecemos casos de ações que foram propostas e magistrados que perderam efetivamente o cargo. Mas esse é um tema que está colocado e eu recebo toda a ponderação dentro da minha limitação de forma muito positiva. Senhor presidente, ainda na esteira desses questionamentos, o Congresso brasileiro, e eu fui inclusive autor desta lei que regulamentou, e Vossa Excelência fez menção a isso, há caminhos alternativos que possam tornar a justiça mais célere e mais eficiente. Uma delas, seguramente, nós cumprimos aqui no Congresso, que foi a regulamentação da lei da mediação e da conciliação. E a gente observa que o Conselho Nacional de Justiça faz um esforço muito grande para que isso possa ganhar capilaridade neste Brasil profundo, com enormes distorções. Ainda assim, eu percebo uma enorme resistência, uma enorme dificuldade em ver a mediação e a conciliação ganhar vida real, objetiva no dia a dia da sociedade brasileira, até por conta de um viés cultural. Penso eu que os advogados, quando se formam nas universidades de direito, eles são praticamente estruturados
senador Anastasia, para a cultura do conflito. E aí aqueles que ali são estudantes, que viram advogados, que depois viram juízes, promotores, procuradores e assim por diante, ministros, há uma cultura instalada que impede, acho eu, que esse assunto possa evoluir com maior velocidade, em que pese o meu reconhecimento de que o CNJ tem feito mutirões, tem feito um esforço muito grande. Na avaliação de Vossa Excelência, aonde estão os gargalos e as dificuldades para que, na prática, nós possamos acelerar esse que pode ser um mecanismo para melhorar a eficiência na prestação dos serviços da justiça em nosso país? Está regulamentado. E já temos aí, me parece, quase 2 anos da sua regulamentação, mas na prática eu percebo que esta regulamentação tem produzido alguns resultados, mas eu acho que poderia ir muito além. Qual é a visão de Vossa Excelência a respeito disso e como o CNJ está trabalhando a necessária implementação com efetiva capilaridade para que a conciliação e a mediação, antes mesmo das causas serem, vamos dizer assim, judicializadas, possam encontrar caminhos para a solução, inclusive dentro do ambiente da pacificação? Posso responder, senador? O governador Matos, com a palavra para responder as alegações do relator. Senhor senador Ricardo Ferraz, esse é um tema que tem sido, assim, acho que o nosso cotidiano no Conselho. A conselheira Daldice, que está aqui, preside a comissão de acesso e ela que cuida da conciliação, e eu tenho a possibilidade de trabalhar com ela nessa temática. Primeiro, o Conselho Nacional de Justiça se preocupou com a parte normativa. Primeiro, a estruturação dos centros e núcleos pelos tribunais. Sejusques e NUPEMECs, que são aqueles que funcionam no tribunal e aqueles que funcionam nas varas da primeira instância. Concordo com Vossa Excelência quando diz, e esse é um dado muito importante, que a nossa cultura é a cultura do litígio. Hoje nós temos mais de 1 milhão de advogados no Brasil e, na verdade, quem se forma quer advogar, e advogar é propor uma ação. O nosso papel no Conselho Nacional de Justiça tem sido, nesse aspecto normativo, quanto à criação dos núcleos e dos centros. A questão de quem pode ser conciliador. Afinal de contas, como é que esses conciliadores eles se formam? E exatamente uma fiscalização por parte do Conselho, e essa fiscalização por parte do Conselho, ela tem sido feita em grande medida numa enorme parceria com a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a INFAM, que hoje é presidida pela ministra Maria Tereza Assis Moura. Isso tem dado resultado, mas isso também é uma cultura que nós precisamos mudar no país. Eu dou sempre o exemplo do que eu conheço com maior proximidade da Justiça Federal. Por quê? Porque a Justiça Federal, na verdade, ela é formada por 5 tribunais. Ela está presente em todos os estados da Federação e ela é coordenada, existe um órgão, também é um órgão censor, mas é um órgão principalmente de planejamento estratégico, que é o Conselho da Justiça Federal. E lá nós temos conseguido estabelecer iniciativa importante, senador Ferraz, com os nossos litigantes mais importantes. Por exemplo, com a Caixa Econômica Federal, com o Instituto Nacional do Seguro Social, com os próprios conselhos de fiscalização profissional. Por quê? Porque muito se diz, olha, os maiores litigantes, a própria Caixa Econômica, que era um dos maiores litigantes, hoje ela tem pouquíssimos recursos como recorrente nos tribunais superiores e no Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque hoje já se identificou, e como nós da Justiça Federal somos essencialmente uma vara de fazenda pública, que há um custo. O custo de se aumentar estruturas. No início, os juizados especiais federais se projetava para 200 mil processos, já tem mais de 3 milhões. Mas isso mudou, senador Ferraz, a própria cultura do INSS, a própria cultura desses órgãos. Por quê? Porque é melhor, senadora Anastasia, investir na qualidade de um serviço, ou seja, que a pessoa possa ter o seu benefício previdenciário examinado, e nós fazemos fóruns de diálogo com o INSS, com a Caixa Econômica Federal, para a redução desses litígios cada vez mais. Agora, eu concordo, e Vossa Excelência tem toda a razão, assim, nós podemos fazer mais, nós temos que fazer mais e mudar um pouco dessa cultura. Nas faculdades já tem mudado, ou seja, de que há a importância, sim, de participar da conciliação, a importância de prevenir um litígio quando ele não é necessário. Mas eu acredito que a gente ainda tem que fazer mais a esse respeito.